Olá pessoal, tudo bem? Aqui é do canal Mochila de Saberes e hoje a gente vai fazer um exercício aqui sobre cálculo de força cortante e momento fletor. Então, primeira coisa, a gente está com uma viga aqui. Então, vamos definir que vigas são elementos longos e retos que suportam cargas perpendiculares ao seu eixo longitudinal. Então, a gente basicamente vai estudar o cisalhamento, né, que é a força cortante, e o momento fletor. Então, a viga ela sofre flexão. Se eu pegar, por exemplo, esse pedaço de isopor aqui, então, ó, no seu eixo longitudinal, ela vai sofrer uma força perpendicular, ou seja, ela vai formar 90 graus. Então, vamos lá, pessoal. A gente precisa determinar aqui quais são as reações no apoio. Então, aqui as reações, esse aqui é um apoio móvel e esse aqui é um fixo. Então, esse aqui, ó, ele vai só me dar uma reação assim, ó, vertical. E aqui eu vou ter uma reação vertical e também horizontal. Perceba que eu não tenho nenhuma reação horizontal, então eu posso dizer que a minha reação horizontal aqui é inexistente, porém eu devo prestar atenção na hora do exercício, se existe ou não. Então vamos lá, eu vou chamar esse aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Então eu preciso saber agora a reação nos apoios, a somatória das forças, no caso aqui verticais, tem que ser igual a zero. Tudo bem? Eu vou adotar o seguinte procedimento. Todo mundo que está descendo é negativo e todo mundo que sobe é positivo. Então, vamos lá, ó. Menos 40 mais RVA, reação vertical em A, mais, ó, RVB. Isso aqui tem que ser igual a zero. Pega esse menos 40, passa para o outro lado. Então, eu sei que RVA mais RVB tem que ser igual a 40. O que faz sentido, né, pessoal? Tá descendo 40, então os apoios aqui tem que devolver essa força que está aqui atuando na viga. Quem que é RVA e quem é RVB? Agora eu vou partir para uma outra equação, a equação do momento. Eu vou travar aqui, ó. Eu vou colocar um ponto fixo aqui. É como se eu colocasse uma agulha, colocasse um barbante amarrado até esse ponto. Então, ó, eu vou pegar e vou soltar. Então, ele vai provocar um giro aqui em torno do ponto que eu fixei aqui. Então, vamos para a equação. A somatória dos momentos no ponto B é igual a zero. Então, vamos lá, ó. Esse cara, ele está caindo. Então, eu vou chamar de menos 40. Momento é força vezes distância. Força vezes distância, que é o braço, né, perpendicular, que forma 90 graus aqui. Então, é 40 vezes 4. Mais esse RVB, esse RVA está subindo, positivo. Então, é RVA vezes, qual é a distância do braço de ação? 2 metros. E aqui não tem momento, porque momento é força vezes distância. Como eu já fixei esse ponto, não tem distância. Então, a distância é zero, então zerou. Aqui zerou o momento. Isso aqui tem que ser igual a zero. Pelo equilíbrio aqui. Então, vamos lá. Menos 40 vezes 4 vai dar menos 160. Mais, com mais aqui, né? Que eu estou considerando a regra de sinais. Mais 2 vezes RVA. Isso aqui é igual a zero. Passa o menos 60 para lá, vai ficar 2 RVA é igual a 160. Então, eu sei que RVA é igual a 160 dividido por 2. Isso aqui vai me dar 80. Ou seja, o que está agindo aqui é 80 kN. Pega esse número, substitui aqui na fórmula. Eu não estou lidando com o RVA, ele não é 80, então eu vou lá. Apaga aqui. E eu vou colocar 80. O que eu vou fazer agora? Isola a RVB.
RVB é igual 40. Tá positivo, passa para lá, negativo, menos 80. RVB é igual menos 40. Ou seja, eu supus que a força era para cima, porém a reação que está atuando aqui é para baixo. 40. Ou seja, pessoal, basicamente vai estar acontecendo isso aqui, ó. Nosso exemplo aqui, ó. Se eu pegar o isopor aqui, ó, fixou aqui, fixou aqui, ó. Ele tá puxando para baixo, aqui a tendência é ir para cima e tá fazendo isso aqui, ó. Então, basicamente, ele tá fazendo esse movimento aqui, ó. Falando com concreto armado, ele tá tracionando aqui em cima e comprimindo aqui embaixo, ó. A tendência é fazer isso aqui, ó. Tudo bem? Então, agora a gente vai fazer o diagrama de força cortante e de momento. Então, pessoal, isso aqui vai obedecer uma coordenada, ó. X e Y. Para a força cortante, a gente vai considerar positivo em cima e negativo embaixo, igual um plano cartesiano mesmo. Força cortante eu vou apresentar como V, e ela é em kN. Então, vamos lá, ó. Desci 40. Aqui é zero. Desci 40. Então, negativo. Então, eu venho caminhando, ó, vou vir caminhando aqui, até encontrar uma força que está subindo de 80. Eu estou devendo 40, mas eu ganhei 80. Para quanto que eu fui? Eu fui para 40. Então, eu vou caminhando e vou encontrar quem, ó? Aquele 40 que está descendo. Então, ele desce aqui, ó. Aí, zera. Negativo, positivo. Força cortante. A gente vai usar para quê? Para determinar cisalhamento, que posteriormente usa para calcular o estribo no concreto armado. A gente vai fazer pela técnica das áreas. Isso daqui são dois retângulos. 40 vezes 2. Quanto que é 40 vezes 2? 80. Qual é essa alturinha aqui? 40, né? Que é igual a essa alturinha aqui. 40. A distância aqui, 2. 40 vezes 2, 80. No momento, a gente usa nas fórmulas para calcular a armadura longitudinal. Mesmo esquemão, pessoal. X e Y aqui. Só que eu vou adotar o que a gente usa aqui no Brasil. No Brasil, quando a gente chega na parte dos momentos, a gente vai inverter. No plano cartesiano, aqui seria mais e aqui menos. Só que inverte, então vai ficar menos e aqui vai ficar mais. O momento a gente expressa como M, é kN vezes metro. Uma carga pontual, então vai me gerar uma equação de primeiro grau. Equação de primeiro grau é uma reta. Se é uma reta e está negativa, ó, eu calculei a área para isso, ó, deu negativo. E o negativo aqui é para cima, na parte superior. Nesse ponto aqui. Perceba que quando eu tenho minha cortante passando pelo zero, é aonde eu vou ter o meu momento máximo. Então, fica esperto nessa aí. Aí eu vou encontrar um positivo 80. Positivo 80. Então, ele tem que voltar para o mundo dos positivos. Então, ele tem que descer. Aí, ó. Aí, fechou. Pessoal, então, usando aqui, ó, o exemplo do livro do Hibbeler. Viga, carga distribuída. Positivo, negativo aqui na cortante, ó, pode perceber. Parte positiva e a parte negativa. E aqui no momento, ó, também, ó, vem positivo, porque ele tá vindo aqui, ó, do sinal positivo, depois ele vai pro negativo. Positivo em cima, negativo embaixo. No Brasil, a gente adota o contrário, por causa das armaduras. O negativo tem a ver com compressão e o positivo tem a ver com tração. Vocês vão perceber que se a gente fizer esse momento voltado para baixo, isso já vai me dar o quê? Já vai me dar o sentido que
eu preciso reforçar a parte de baixo. Então, é uma convenção de sinais. É uma maneira de leitura e uma convenção. Pessoal, mais um exemplo aqui, ó. Digamos que a gente tem uma laje. Agora a gente saiu da parte de viga e a gente vai para a laje. Então, agora eu acho que vai dar para entender melhor o conceito de positivo e negativo. Quando a gente faz o diagrama de momento nesse esquema, ele vai sair um diagrama mais ou menos assim, ó. Positivo, negativo e positivo. O positivo, tração, negativo, compressão. Porém, a gente vai estar pensando assim, ó. Tá aqui, né? Pelo peso próprio e pelas outras cargas que vão estar atuando, a tendência é ele fazer essa embarrigar, né? Fazer essa flexão. Só que quando ele faz isso, ó, tá vendo aqui em cima, ó? Ele tende a abrir. Olha lá, ele faz isso. A tendência é fazer esse movimento aqui. Esses palitinhos aqui são nossos aços. Que a gente calculou lá. Flexão. Então, ó, ele vai fazer isso, mas ele vai tentar subir. Ele vai fazer essa barriguinha, ó. Tá vendo? Mesmo que eu coloque o aço aqui embaixo, ó, ele vai abrir aqui na parte de cima. Então, a armadura negativa, ela vem, ó, aqui, ó. De fora a fora, quando você tá fazendo a laje. Isso aqui, ó, vai auxiliar no quê? Olha lá, ó, vai ser mais difícil abrir, ó. E ó que eu tô forçando, ó. Então, vai ficar mais difícil. Então, quando a gente aqui no Brasil já faz o diagrama, já colocando positivo embaixo e o negativo em cima no diagrama do momento, já está sinalizando aqui, ó, eu preciso reforçar a parte de baixo, eu preciso reforçar a parte de cima. Quando eu olho no livro, você já tem que pensar o contrário, dependendo do autor. Se for um autor americano, você já tem que pensar o contrário. Quando você faz lá o desenho, ó, é aqui embaixo, ó, aqui embaixo vai estar passando a armadura longitudinal, né? Aquela que a gente colocou no palitinho, ó, ela tá passando embaixo. E a armadura negativa, ela vai estar aqui em cima, ó. Ela que vai estar travando para não deixar abrir na parte de cima. No caso, a gente voltando aqui, ó, pro nosso exemplo aqui, nosso exercício, como a gente fez o nosso diagrama já aqui, ó, negativo para cima, então ele já tá falando assim, ó, reforce a parte de cima. Porque se a gente for pensar, ó, se a gente colocar aqui, ó, travei aqui, eu tenho uma força aqui, ó, na ponta, mas eu tenho uma força reagindo. Então ele tá fazendo isso aqui, ó, a tendência dele é fazer isso aqui, ó. Ele tá preso aqui, ó, tá fixo, e aqui tá descendo, então, ó. Eu preciso reforçar onde? Aqui, ó, aqui em cima, senão vai quebrar. Então é por isso que já sai aqui, ó, o diagrama apontando para cima, porque eu preciso reforçar a parte de cima. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado.